Olá, eu sou Lia Ribeiro, sou professora de História há quase 30 anos, leciono atualmente na Escola Dona Maria II, em Vila Nova da Barquinha. Olá, eu sou António Ribeiro, tenho o mesmo tempo de ensino que a Lia, também 30 anos, e leciono na Escola Artur Gonçalves, em Torres Novas. A minha área de especialização foi o mestrado em História das Ideologias e das Utopias Contemporâneas. E eu fiz a minha especialização na área de História da Arte. E vamos partilhar convosco o nosso projeto Percursos de História para o 10º ano, que é um projeto concebido de raiz e que obedece a todos os princípios das aprendizagens essenciais. O projeto Percurso da História foi concebido como uma ferramenta escolar inovadora para alunos e professores. Este projeto editorial procura explorar novos percursos da história, evitando repetir algumas interpretações historiográficas que se cristalizaram nos manuais escolares para dar lugar a uma síntese de novas investigações que iluminam, de ângulos diferentes, aspectos significativos da evolução das sociedades humanas ao longo do tempo. O manual está dividido em 3 volumes e inclui o caderno de atividades para o aluno. O professor terá acesso a um manual próprio, ao dossiê do professor, ao caderno de atividades e a um caderno com as respostas para as centenas de propostas de exploração dos suportes documentais e das atividades de avaliação que constam do manual. É um projeto novo, forjado de raiz, com base no referencial das aprendizagens essenciais de História A do 10º ano e do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Sempre que percebemos ser necessário conferir coerência, fluidez e contextualização às aprendizagens essenciais, foram acrescentados conteúdos que integravam o programa de História A. Queremos sublinhar que os textos explicativos e os suportes que os acompanham foram concebidos de origem e estão atualizados do ponto de vista historiográfico. Para isso, socorremos de alguns dos melhores especialistas para cada área. A professora Carmen Soares para as aprendizagens relacionadas com o modelo ateniense, a professora Paula Barata Dias para o modelo romano, o professor Saúl António Gomes para as aprendizagens da época medieval e o professor José Pedro Paiva para as temáticas da época moderna. Cada volume corresponde a um dos 3 domínios que constituem as aprendizagens essenciais de História A do 10º ano. Cada domínio tem o seu início com a secção O aluno deve ficar capaz de, que indica as aprendizagens essenciais a desenvolver. Também se apresentam os conceitos a identificar e a aplicar pelos alunos. Estabelece, no início de cada subdomínio, a articulação vertical com as aprendizagens essenciais de História do 3º ciclo. Através da rúbrica, o aluno já deve ser capaz de, fazendo apelo, neste caso, às aprendizagens e conceitos que o aluno já terá adquirido nos anos anteriores e que servirão de base às novas aprendizagens que irão desenvolver neste ano letivo. A introdução de cada subdomínio integra ainda a localização espaço-temporal através de uma linha do tempo e de mapas originais e enriquecidas com imagens motivadoras. É desenvolvida uma linha conceptual que contextualiza, de forma sintética, as aprendizagens a desenvolver. Para todos os conteúdos, figuram, na parte lateral, remissões para os recursos da aula digital e do dossiê do professor, que permitem um aprofundamento e informações complementares sobre as temáticas abordadas na sala de aula. Os textos de autor apresentam a extensão equilibrada para a compreensão correta dos conteúdos. Estão escritos em linguagem acessível e com uma utilização rigorosa de terminologia historiográfica para alunos e professores. A história é abordada numa perspectiva problematizadora, procurando dar aos alunos a percepção que a escrita da história nunca é definitiva, mas que ao longo do tempo vai sendo reconstruída, tal como a teia de Penélope na Odisseia de Homero. Os conceitos que integram as aprendizagens essenciais estão definidos na banda lateral, bem como informação complementar e enriquecedora. Ao longo do texto descritivo, surgem remissões para os suportes documentais selecionados em paridade com o texto e que permitem consolidar a aprendizagem dos conteúdos. A documentação é abundante, original, variada e procura apresentar diferentes perspectivas de abordagem em muitas das aprendizagens. As legendas nos suportes documentais apresentam um caráter complementar e nelas está contida informação relevante. Sempre junto aos suportes constam atividades de exploração de documentos formuladas com rigor técnico. Foram criadas atividades que estimam o aluno à pesquisa e à construção do seu próprio conhecimento.
foram conceptualizadas para que os alunos apliquem e desenvolvam competências de interpretação de suportes variados, desde documentos escritos, fontes históricas, textos historiográficos de dimensão e complexidade diversas, mapas históricos, iconografia variada, obras de arquitetura, testemunhos arqueológicos, gráficos, quadros e tabelas. Cada atividade está identificada através de um código muito simples, de acordo com a competência que é mobilizada. Capacidades transversais ou específicas da história estão identificadas com a sigla CA. Híbrido, que convoca a conhecimentos e capacidades em simultâneo, está identificada com HB. E apenas conhecimentos estão identificados com CO. Esta distinção permite ao professor operacionalizar a diferenciação pedagógica, porque este, de facto, é um manual inclusivo, solicitando a realização das atividades aos alunos de acordo com as suas potencialidades e fragilidades. Numa época em que as escolas começam a adotar a avaliação por domínios, por exemplo, o domínio do conhecer, o domínio da informação-comunicação, o domínio do pensamento estratégico, o domínio do saber-ser, esta tipificação das atividades por diferentes domínios possibilita que o professor possa realizar uma avaliação formativa e lhe permita transmitir aos alunos um feedback de qualidade. Na escola dos nossos dias é fundamental que os professores possam ter instrumentos que lhes proporcionem objetivamente essa informação e que podem facilmente mobilizar para construírem as suas sínteses nos momentos de avaliação intercalar. As propostas de resolução das atividades constam de um caderno próprio, pois o número alargado de atividades acabou por exigir esta publicação. Inclui sugestões de modelos de respostas extensas em atividades que exigem mobilização de diferentes documentos e que o professor poderá utilizar para trabalhar com os seus alunos em sala de aula no desenvolvimento das competências na área de linguagens e textos e também informação e comunicação. Nos dossiês foram desenvolvidas temáticas que respondem aos atuais desafios das nossas escolas, apresentando atividades planificadas de articulação horizontal do currículo e de desenvolvimento de temas previstos na educação para a cidadania. Foram construídos vários dossiês originais de informação sobre as aprendizagens essenciais que complementam e aprofundam alguns temas. Por exemplo, aprofundámos o estudo sobre Péricles como obreiro de um plano construtivo que conferiu magnificência a Atenas, indagámos sobre a persistência do direito romano no direito português até à atualidade e muitos outros. Esta dimensão da dialética entre o passado e o presente é um eixo estrutural deste projeto, demonstrando com evidências que a história é uma área do saber fundamental para a compreensão do presente. Outros dossiês de aprofundamento constam do dossiê de professor em material editável. Em cada subdomínio constam atividades de cidadania e desenvolvimento pertinentes, com informação atualizada e sempre em articulação com as aprendizagens de história do 10º ano, no preciso momento em que estão a ser trabalhadas com os alunos. Estas atividades foram concebidas numa lógica de estimularem a pesquisa pelos alunos e de organização de debates de ideias orientados. Podem ser abordadas no âmbito de uma disciplina de cidadania e desenvolvimento autónoma ou nas aulas de disciplina de história destinadas a esta área curricular. Para cada subdomínio foram construídas atividades de articulação horizontal entre a história e outras disciplinas, dentro do que é possível atualmente do ponto de vista curricular das línguas e humanidades e das aprendizagens essenciais das outras disciplinas. Por exemplo, foram criadas articulações da história com Max, geografia, português e filosofia. Estas propostas de articulação constam do manual, mas outras, com outros temas, ficarão em formato editável à disposição dos professores na área de recursos digitais. As articulações que constam do manual já foram concretizadas na nossa atividade docente, em conjunto com os nossos colegas de conselho de turma. São propostas que o professor de História pode, no início do ano letivo, sugerir, de acordo com os colegas das outras disciplinas, para os planos de articulação do agrupamento ou para constarem nos documentos do conselho de turma. Cada subdomínio é encerrado com sínteses esclarecedoras dos conteúdos por tópicos e por esquemas originais. As atividades de avaliação que encerram cada subdomínio foram construídas como atividades que se inspiram nos termos formais nos itens dos exames nacionais. Trata-se de um projeto esteticamente apelativo para os alunos e professores, sem sobrecarga de texto de autores ou mesmo de documentos. Um texto explicativo que não é demasiado simplista
nem demasiado complexo, acompanhado de suportes documentais que estão sempre associados a tarefas de exploração com graus de complexidade diferentes para que o professor decida como realizar a diferenciação pedagógica em sala de aula. A complementar o manual, foi construído um caderno de atividades com fichas elaboradas para cada subdomínio. As propostas de resolução poderão ser facilmente acedidas pelos professores com soluções projetáveis na aula digital. Foram acrescentadas as questões relativas às aprendizagens essenciais do 10º ano, que saíram nos exames nacionais desde 2015, mas organizadas por cada subdomínio, para que o professor não perca tempo e tenha facilidade em selecionar as que lhe interessam. Os critérios de classificação para cada item podem ser acedidos com um simples código QR. O dossiê do professor reúne as aprendizagens essenciais, notas didáticas, planificação anual e por módulo, ficha de avaliação diagnóstica, análise documental com atividades de desenvolvimento de competências por unidade, fichas de avaliação por unidade seguindo a estrutura dos exames nacionais na tipologia dos itens, conteúdos complementares que permitem o desenvolvimento mais aprofundado de assuntos importantes e também propostas de resolução dos recursos do dossiê do professor. O projeto deve ser articulado com a exploração do manancial de recursos proporcionados pela aula digital, nomeadamente um conjunto diversificado de vídeos didáticos, filmes históricos, documentários atualizados e rigorosos relativamente aos critérios da ciência histórica. Em suma, o projeto de Percursos da História 10 foi concebido de raiz segundo as aprendizagens essenciais. Facilita a aprendizagem utilizando uma linguagem rigorosa, mas clara, e que remete para uma grande diversidade de suportes documentais, permitindo que as aulas de História sejam dinâmicas. Apoia o aluno no estudo autónomo, na consolidação dos conteúdos e na preparação para o exame nacional. O texto problematizante interage com uma seleção original de documentos, pretendendo valorizar o conhecimento histórico que resulta de uma confrontação de fontes e de hipóteses, e desta forma estimular o espírito crítico dos alunos e a aquisição e mobilização de competências previstas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. É por isso um projeto inclusivo, com atividades de complexidade diferenciada, para que o professor realize a diferenciação pedagógica e a adequação de estratégias. Possibilita uma avaliação por domínios para que seja possível fornecer um feedback de qualidade aos alunos, identificando as áreas em que necessitam de melhorar. Agradeço a vossa disponibilidade por terem assistido à apresentação do nosso projeto. É sempre difícil nestes momentos do ano letivo termos tempo para estas atividades. Espero que possam consultar o site e conhecer mais alguns dos recursos que nós vos proporcionamos e espero também que este projeto vos seja útil, porque foi pensado para ser útil para os alunos e para os professores. E que os bons ventos nos acompanhem nestes percursos da história.